Olá, aqui é Helder Queiroz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre o mercado de criptomoedas, que anda recheado de altos e baixos e principalmente sobre oportunidades para quem está atento a tendências. Hoje eu vou compartilhar com você uma visão bem clara e aprofundada sobre por que o Bitcoin vem apresentando tanta volatilidade. Qual é o papel de fatores macroeconômicos e políticos nesse cenário, em especial as declarações de Donald Trump, além de mostrar como a entrada de grandes investidores institucionais está remodelando completamente a dinâmica das criptomoedas. Eu quero que você acompanhe aqui tudo de perto, com calma, sem perder nenhum detalhe. É claro que se você ainda não segue o canal Filho Rico, já deixe aqui a sua inscrição e ative as notificações para não perder nada do que vem por aí, porque eu sempre trago coisas novas e informações que podem fazer a diferença no seu modo de investir. E vamos começar conversando, entendendo o que nos últimos meses o mercado cripto vem passando por inúmeras oscilações. Quem já acompanha o Bitcoin em ciclos anteriores sabe que a volatilidade não é novidade nenhuma, mas dessa vez existe um componente diferente, a forte correlação com o mercado tradicional de ações e títulos e fruto também da entrada em peso de grandes investidores institucionais que negociam produtos lastreados em Bitcoin, como as ETFs que vêm ampliando aí a entrada de investidores novos e que não acreditavam tanto no Bitcoin. Isso aí tem aumentado muito a liquidez, que é bom, mas também trouxe novos temperos de risco, pois quando algo abala a economia global, esses investidores costumam rebalancear suas carteiras e muitas vezes eles buscam reduzir posições em criptomoedas para buscar ativos aí mais seguros. E essas movimentações intensificam as quedas a curto prazo. No entanto, pessoal, antes de falarmos em bear market ou em outra previsão qualquer aí de baixa prolongada, a gente precisa analisar o quadro macroeconômico. E aí é que entra Donald Trump, seja como presidente ou como potencial mandatário aí da maior potência do mundo. Ele tem um poder imenso de influenciar o mercado, como a gente tem visto. Já na sua posse, né, as criptos bombaram e depois tivemos aí o lançamento da Trump, da Melanie, essas criptozinhas aí que acabaram derretendo. E recentemente aí ele deu declarações sobre o risco de recessão, tarifas, tensões comerciais e eventuais aumentos da dívida dos Estados Unidos. E é claro aí que nós estamos com grandes conflitos aí no mundo, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, que a Ucrânia inclusive bombardeou Moscou hoje, agora há pouco, com drones, né? O mercado ele não gosta de incertezas. E cada vez que Trump fala algo muito agressivo, ou então cita a possibilidade de maiores tensões com outros países, a instabilidade ela aumenta. E aí nesse contexto o Bitcoin, que já não é uma mera aposta de entusiastas, sente rapidamente o abalo causado pela insegurança nos grandes fundos e que operam tanto quanto criptos quanto ações e títulos do Tesouro. E para quem ainda não segue, fica aqui mais um lembrete, acompanhe aí o nosso canal Filho Rico agora mesmo. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque aqui você encontra uma série de conteúdos que complementam tudo que eu estou dizendo aqui. Afinal, informação de qualidade atualizada é fundamental para a gente tomar melhores decisões e decisões mais seguras. E continuando, existe outro ponto também muito importante, a influência do chamado TradFi, que é o mercado financeiro tradicional, que integra as criptomoedas a partir da aprovação desses ETFs e de produtos regulamentados e regulados aí cada vez mais pelo mercado tradicional. No passado, o Bitcoin tinha uma dinâmica própria, às vezes até descolada do comportamento da bolsa, pois o grande público, que eram os investidores, pessoas físicas como eu e como você, aqueles que acreditavam no valor de longo prazo da moeda, defendem a filosofia de segurar, que é o famoso hodl, né? Que não larga nem a pau, não vende nem a pau. Independente aí das quedas pontuais, a galera segura forte.
E hoje esses investidores eles dividem espaço com grandes fundos que não praticam a mesma estratégia. Eles vêm fazendo aí vendas periódicas, realizando lucros quando atingem determinada meta e reagem às mudanças na política de juros de maneira muito mais rápida e intensa. E aí, se o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eleva a taxa, alguns desses fundos vendem parte das criptos para poder migrar aí para títulos públicos de renda fixa, considerados menos arriscados num cenário aí de altos juros. E para quem é novo em cripto, é importante saber que o Bitcoin atualmente está muito próximo do mercado global, refletindo as dores e alegrias que acontecem no cenário econômico. Isso aí nos traz a grande discussão. Estamos ou não estamos num bear market, que é o mercado do urso? O urso ataca para baixo, né? Alguns sinais eles podem remeter aí às quedas prolongadas, mas por outro lado, muitos analistas mostram que olhando para os outros ciclos anteriores, esse momento atual ainda não cumpre os requisitos clássicos aí de um bear market longo. Historicamente, o Bitcoin tem se comportado com movimentos de correção seguida por períodos de consolidação, de lateralização, onde o preço trabalha em uma faixa de preços alto e baixo. Então esses saltos expressivos que compensam toda a angústia de quem segurou posições durante um período difícil. Quem já está nessa jornada há mais tempo sabe o que é que eu quero dizer. Além do mais, existe um fator chamado liquidez global, que é o M2 ou M2, que considera as moedas em circulação somadas a depósitos de curto prazo em todo o mundo. E quando esse agregado monetário cresce, muitas vezes o preço do Bitcoin tende a subir por algum tempo depois, pois o dinheiro está buscando ativos de risco ou alternativas de diversificação. E isso aí, pessoal, ainda sem falar aí na questão dos juros, que não podem ficar altos para sempre, já que os Estados Unidos possuem uma dívida gigantesca e em certo momento terão que reduzir o custo do dinheiro, podendo aquecer novamente aí o mercado de ações e de criptomoedas. Mas vamos falar de maneira mais específica sobre Trump. Em seu governo passado, ele mostrou muito cético em relação a criptomoedas, mas há sinais de que nos bastidores existem aliados dele envolvidos em fundos de cripto. É uma postura ambígua, né? E ao mesmo tempo em que pode apoiar uma regulamentação que favoreça a entrada de capital no setor, ele também pode optar por ampliar certas tensões comerciais ou adotar então políticas que gerem insegurança. O mercado fica esticado quando pessoas influentes falam ou tomam decisões que influenciam diretamente a economia. Isso não significa que Trump pode acabar com o mercado de cripto, mas sim que no curto prazo a gente pode assistir a momentos de volatilidade mais acentuada, principalmente se houver medo da recessão ou de uma guerra comercial que está acontecendo, na verdade. Vale mencionar também que o governo americano possui uma quantidade significativa de bitcoins apreendidos em operações criminosas no passado. Na prática, eles podem, em algum momento, decidir liquidar, vender esses ativos, o que causaria um impacto imediato no preço. Recentemente, Trump assinou um decreto que, embora não represente compra de Bitcoin, pelo menos aponta para a possibilidade de manter parte desses Bitcoins em reserva, uma vez que, em vez de vender, o que pode acontecer de alguma forma é dar um fôlego para o mercado para não sentir aí uma grande pressão de oferta inesperada. Se tudo isso parece complexo, a boa notícia é que os momentos de queda representam grandes oportunidades. Sempre eu reforço a estratégia do DCA, que é Dollar Cost Average, que nada mais é do que fazer preço médio. E nela, você, em vez de tentar adivinhar um fundo do poço, você vai comprando aos poucos pequenas parcelas de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, dessas boas criptos, né? Periodicamente. E dessa forma, se o preço cair, você compra mais um pouco mais barato. E se subir, você já está posicionado porque você já embarcou no bonde. O mesmo vale então para outras criptomoedas, como eu já falei, né? Ethereum, Solana e tantos outros projetos
com valor de mercado expressivos. A grande diferença é que o Ethereum, por exemplo, tem muitos fundamentos em DeFi e contratos inteligentes também, que continuam atraindo desenvolvedores e empresas, inclusive lançando aí várias criptomoedas na plataforma do Ethereum. E a Solana também, ela se destaca pela velocidade e baixos custos, mas por ainda estar se consolidando, ela sofre mais em momentos de tensão. Para quem acabou de chegar aqui, não se esqueça de seguir o nosso canal Filho Rico, de bater no sininho, de comentar e de dar o seu like aí, porque é muito importante e ajuda aqui o nosso canal a chegar o nosso conteúdo para mais pessoas. E aqui nós temos uma série de vídeos e lives que abordam táticas de proteção, análise gráfica, diversas práticas para você lidar com a volatilidade do mercado cripto sem desespero. E falando um pouco mais sobre análise técnica, muitos observam canais de baixa no curto prazo aí para o Bitcoin, enxergando suportes importantes em faixas de preço que, se rompidas, podem causar ainda mais queda. É o derretimento, né? Segurar na faca. Mas também é comum encontrar aí no histórico do Bitcoin movimentos de forte recuperação logo depois de quedas bruscas. O importante é manter a atenção e avaliar se a tendência ainda é de longo prazo positiva ou se realmente podemos entrar aí num ciclo extenso de bear market, de baixa. Estatisticamente, o Bitcoin ele costuma ter grandes saltos em períodos específicos ligados ao halving que aconteceu ano passado, o evento que reduz a recompensa dos mineradores e tende a mexer na oferta da criptomoeda, tornando-a mais escassa. E olhando aí para a movimentação institucional, a gente vê que há sim muito capital fora de cripto, mas que espreita qualquer sinal de recuperação para poder entrar no jogo. O grande diferencial, pessoal, agora é que surgem falas sobre recessão, guerras, crises, e esses investidores, eles se retraem rapidamente, trazendo aí uma correção para a cripto, a partir do momento que eles saem das posições mais voláteis. E é por isso que quem é cripto raiz como eu, entende que precisa saber se comportar no mercado, porque o mercado tradicional, o mercado cripto hoje caminha praticamente de mãos dadas. E uma dúvida frequente é, se eu tenho receio de mais quedas, eu devo comprar agora ou esperar o mercado estabilizar? A resposta depende do perfil de cada um, do seu perfil de investidor. Se a sua visão é de longo prazo, quedas podem ser ótimas oportunidades de aquisição. Mas se seu foco é o curto prazo, aí é preciso ter sangue frio para operar a volatilidade, usando aí os stops, gerenciamento de risco, pois ninguém tem bola de cristal para saber até onde a queda vai. Vale notar, pessoal, que apesar da incerteza ser grande, o mercado cripto continua evoluindo em termos de adoção e tecnologia. Existe aí um número crescente de protocolos DeFi, soluções de escalabilidade, blockchains direcionadas a segmentos específicos que podem se valorizar mesmo em cenário de retração, desde que tenham bons fundamentos e uma comunidade sólida. Por outro lado, projetos sem lastro ou simplesmente especulativos acabam sofrendo duplamente na queda, porque os primeiros a sair são aqueles investidores que não veem qualquer valor real naquele protocolo, naquela shitcoin. Nesse contexto, eu costumo reforçar: tenha uma estratégia clara de investimento. Defina quanto é o seu capital que você topa alocar em cripto. Respeite esse limite, não vá com sede ao pote. Se essa alocação subir demais por conta de uma alta repentina, faça um rebalanceamento, vendendo aí uma parte para manter o seu portfólio saudável. E assim, se você tiver aí uma correção, você não se vê no sufoco. Existem outras oportunidades nos projetos iniciais, que oferecem airdrops, que é a distribuição gratuita de tokens, que tem potencial aí também de uma valorização explosiva. Mas é preciso ficar atento, porque envolvem risco acentuado. Você precisa estudar quem está por trás, que problema resolve, qual é o projeto, qual é o ativo e o desenvolvimento, se tem uma comunidade ali participativa. Não dá para investir cegamente esperando multiplicar o capital do dia para a noite. Por isso, é melhor caminhar sempre equilibrando ali um núcleo sólido de investimentos em Bitcoin
e Ethereum, principalmente, com uma fatia menor em projetos mais agressivos, sempre ciente de que, se perder, não compromete as suas finanças pessoais. Você não vai correr um risco de sair perdendo. E para somar a todo esse estudo, existem comunidades e clubes de investimentos que reúnem pessoas bastante interessadas e participativas em compartilhar análises técnicas e fundamentalistas, assim como a gente. E que, além de trocar insights sobre o mercado, você pode também tirar dúvidas. E o principal, pessoal, é que essa participação você vê, às vezes, coisa que você não sabia. O mercado cripto é um dos que traz mais oportunidades, mas também não perdoa quem entra achando que é uma loteria, ou o joguinho do Tigrão, né? E como lidar com o emocional em períodos de queda no mercado cripto? Nós passamos aí por muitos tempos de quedas e de lateralidade e períodos menores aí de grandes altas. Mas quando essas explosões ocorrem, elas costumam ser grandes e aí elas compensam os períodos de lateralidade ou de baixa então. O bizu é manter o foco no seu plano. Se você vai fazer DCA, siga firme. Se vai operar fazendo operações mais rápidas, tenha seus limites sempre traçados ali nos stops, muito bem estabelecidos, e não altere o stop, nem para baixo, nem para cima. Em todos esses anos no mercado cripto, a lição mais valiosa que eu aprendi foi a paciência e a disciplina. Elas superam qualquer notícia de curto prazo ruim. Comente aí, paciência e disciplina, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. E não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de comentar e participar, pois quando a gente troca ideias, a gente amplia os horizontes e enxerga mais oportunidades que sozinho a gente não ia ver. As grandes quedas são momentos importantes para a gente crescer o nosso capital, porque enquanto muitos desistem e vendem barato, outros compram acreditando nos fundamentos de bons ativos. Para quem pensa que o Bitcoin está fadado a morrer, lembro que já vimos esse filme várias vezes. E assim, pessoal, o número de pessoas e instituições que acumulam continua crescendo. Claro que se vier um choque global, por exemplo, uma nova crise financeira ou até mesmo uma situação extrema de conflito, o preço das criptos pode sofrer junto. Mas aí a gente conversa mudando a figura, porque seria um evento macro que abalaria não só o Bitcoin, mas todas as classes de ativo, como Ethereum, Solana, ações, empresas, etc. E nessa hora, a estratégia de cada um que diz respeito à reserva de emergência, diversificação e proteção de patrimônio tem que entrar em cena. Muitos, inclusive, defendem que o Bitcoin pode servir como reserva de valor em médio e longo prazo, dependendo de como o dólar se comportar. Há um discurso também de que o governo americano continua precisando imprimir dinheiro para honrar seus compromissos, porque a inflação estrutural pode fragilizar o poder de compra do dólar. E, em consequência, outras moedas fiduciárias também. E é aí que as criptomoedas, por terem deflacionárias, podem despertar ainda mais interesse como hedge, como reserva de valor no longo prazo. No entanto, no curto prazo, o próprio investidor institucional ele tende a enxergar criptomoedas como ativos de risco. Daí a volatilidade atual. Em resumo, se você já estuda e sabe o que está fazendo, não há motivo para pânico. Se você é iniciante, primeiro entenda que esse é um dos mercados mais empolgantes do mundo, porém também é um dos mais cruéis para quem busca enriquecimento rápido e fácil. Tenha um horizonte aí sempre de médio e longo prazo, monte suas posições aos poucos, participe de comunidades, assista vídeos aqui como o nosso canal, que agregam valor e que informam constantemente, porque mesmo os mais experientes podem ficar de fora de grandes oportunidades ou cair em armadilhas se não estiverem atualizados. Estamos chegando aqui ao final e eu espero que você saia daqui com uma compreensão muito mais aprofundada e geral sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, as razões da sua queda recente, o papel dos investidores institucionais, as possíveis influências de Donald Trump e como o cenário macroeconômico interfere diretamente nas criptomoedas. Eu reforço aqui o convite para você acompanhar o canal Filho Rico,
que está cheio de conteúdos valiosos, práticos e atualizados para quem quer operar criptomoedas sem perder a cabeça nas oscilações. E se você deseja conhecer a minha mentoria individual de investimentos em criptomoedas, assista esse vídeo aqui. Até a próxima, forte abraço!